Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amados irmãos, eu gostaria de compartilhar nesse momento a palavra do eterno nosso Deus. Todos estão confinados dentro das suas casas por causa dessa pandemia de coronavírus. Mas a palavra de Deus nos ensina em 2 Timóteo 2,9 que a palavra de Deus ela não está presa. Eu gostaria de fazer uma breve oração antes de lermos a palavra do eterno nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa, Pai, todos os países, Senhor. Visita neste momento, Senhor, a Itália, a Espanha, Portugal, Senhor, toda a Europa, Senhor, a Ásia, Senhor, todos os países, Senhor. Deus, Israel também o teu povo, o povo sacerdotal. Deus, visita também, Senhor, o nosso país, o Brasil. Está escrito dentro da tua palavra que feliz a nação cujo Deus é Senhor. Pai, o Senhor é Deus, Pai, de Israel, do Brasil, de todas as nações eu creio, Senhor, que se prostrarão e adorarão ao Senhor, Deus, Rei do Universo. Amém. Irmãos, nós iremos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, no capítulo 5, a partir do versículo 36. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 36. Está escrito assim: Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo glória dos homens. Amém? Somente até aí. Amados irmãos, está escrito na palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 4 do Evangelho de Mateus, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do eterno nosso Deus. Eu creio de todos os apóstolos que Jesus chamou e nomeou, João, a gente consegue ver dentro das Escrituras, sem exceção, mas é com certeza o apóstolo mais espiritual de todos eles. Não que os outros não sejam espiritual, porque há pessoas mais espirituais do que outras. Isso é normal. E assim também era na época do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele veio num corpo físico há 2000 anos atrás, ele chamou atenção, não somente na Judéia, na Galiléia, mas até os confins da terra. Jesus, ele é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. A palavra de Deus nos diz que Jesus aqui está dizendo que ele não recebe testemunho de homem. E ele tem um testemunho maior do que foi o testemunho de João Batista, que nascido de mulher, a palavra nos ensina que não houve profeta maior do que João Batista. Claro que João Batista
Sem dúvida, né? O próprio Senhor Jesus deu testemunho de João, que nascido de mulher ele foi o maior profeta. Claro que se a gente examinar as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver que Moisés deixou um grande legado através das Escrituras Sagradas, de sinais, prodígios e também maravilha. Moisés deixou um legado muito mais amplo do que João Batista. Mas Jesus está dizendo aqui do momento de uma preparação, porque João Batista ele veio preparando o caminho do Senhor. João Batista ele veio anunciando o nascimento, a vinda do Filho de Deus. Ele está anunciando, melhor dizendo, o reino de Deus. E a palavra aqui nos diz, no versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, testificam de mim que o Pai é que me enviou. Obras essas que de 2000 anos para cá, nunca houve nenhum homem tão especial como o Senhor Jesus, em sinais, prodígios, maravilhas e até mesmo ensino. A própria palavra nos diz que na época de Jesus, ou até mesmo antecedendo a vinda do Senhor Jesus, havia sábios, havia rabinos, professores da lei. Ah, mas como assim, pastor? Sim, existiam escolas rabínicas naquela época, professores, escribas, homens que eram educadores, que ensinavam a palavra de Deus. Só que a palavra nos diz que Jesus ensinava tendo uma autoridade. E ele diz que as próprias Escrituras testificariam dele, testificavam de Jesus, davam testemunho da sua pessoa. Houve grandes líderes, como Moisés. A palavra de Deus diz que ele conversava com o Eterno face a face. No livro de Deuteronômio, ali na última folha, está escrito que nunca houve em Israel homem como Moisés, que conhecer o Senhor face a face. Antes de Jesus, existiu o quê? Os sábios. Moisés recebeu da mão de Deus a Bíblia, a Torá, que significa estudo, há 3.314 anos atrás. Ele recebeu a lei da parte de Deus. Ele recebeu a lei oral também da parte de Deus. O que é a lei oral, Pastor Kleber? Existe um livro chamado, uma coletânea de livros chamado Talmud. Porque essa aqui é a Bíblia escrita. Mas existe muitos e milhares, dezenas de versículos que se você não tiver a interpretação desse versículo, você fica sem entender a palavra de Deus. Então existe muitos anos antes atrás, até mesmo de Jesus, uma coletânea de livros chamada Talmud. Onde esses educadores, os sábios daquela época, como Rabi, Tarfon,
Rabi Shimon bar Loshai, Rabino Akiva, Rabi Eliel, Rabi Gamaliel, que ensinou Paulo. Sempre existiu homens que ensinassem a palavra de Deus. Só que Jesus está dizendo que ele não aceitaria testemunho dos homens. Não que ele queria desmerecer ou estava desmerecendo o ensino desses homens. Não, não é isso. É porque ele, como próprio Filho de Deus, não estava sendo bem recebido naquela oportunidade. Ele diz aqui, no versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que este, do que de João, porque as obras que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus está dizendo, olha, irmãos hebreus, meus irmãos judeus, está escrito no capítulo 18 de Deuteronômio, o próprio Moisés, aquele que recebeu a palavra escrita e a Torá oral, a palavra oral da parte de Deus, ele anunciou os meus dias. Ele anunciou a minha chegada. Eu vou estar lendo para os irmãos. Capítulo 18 de Deuteronômio. E versículo 15. A promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pedistes ao Senhor o teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Versículo 17. Então o Senhor me disse, bem falaram aquilo que disseram. Versículo 18. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então Moisés aqui, inspirado por Deus, ele está dizendo que é uma grande promessa. Uma grande promessa de um rei, de um homem semelhante a Moisés, em sinais, prodígios e maravilhas. Que Deus suscitaria um semelhante a Moisés. E Jesus foi semelhante a Moisés, até excedeu a Moisés em sinais, prodígios e maravilhas. Nunca na história houve a cura de um cego de nascença. Jesus abriu os olhos de um cego. Jesus andou sobre as águas. Moisés tocou sobre as águas do mar. Jesus deu seu sangue por nós. Moisés tocou e as águas se tornaram sangue. Então os sinais são evidentes. A ele ouvireis. Então Jesus ali está chamando a atenção aqui em João no capítulo 5 e no versículo 39, dizendo assim,
examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testemunham de mim. É as Escrituras que dão testemunho do Senhor Jesus. É como o pastor Kleber falou. Estudo sempre existiu. Escolas rabínicas na época de Jesus tinham muitas. Tinha de Eliel, tinha de Shemai. Esses são sábios antigos, doutores da lei. Tinham sinagogas, onde todos os sábados era lida a palavra de Deus. Jesus tinha credibilidade de subir no altar da sinagoga e ministrar a palavra de Deus, porque só subia no púlpito aquele que teria o que? Credibilidade. E Jesus, ele tinha essa credibilidade. Ele tinha essa honra de pegar o rolo da Torá, da velha aliança, e ministrar a palavra de Deus, porque ainda não existia Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito 50, 60, 70, 80, enfim, até mais, depois de Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, estudo sempre existiu. Registro da palavra de Deus sempre foi evidente. O povo de Israel trabalha com ética, com costumes, com a lei. Só que Jesus está dizendo, olha, eu tenho maior testemunho do que de João Batista. Porque muitos creram que João Batista era profeta. Só que Jesus falou, ó, eu tenho maior testemunho do que esse. E o próprio João Batista, ele deu testemunho de Jesus. Quando foram até João Batista e disseram a João Batista, ó João Batista, aquele a qual o Senhor tem dado testemunho, ele o batizando do outro lado do rio. E o que João Batista falou? Agora importa que ele cresça e que eu diminua. Porque quem tem a esposa é o esposo. Eu só sou amigo do esposo. E me alegro com a vinda do esposo. E nós, como esposa do Senhor, como igreja do Senhor, como povo de Deus, como é o povo de Israel, o povo de Deus, nós devemos de compreender, examinar as Escrituras, porque elas testificam de Jesus, e cuidar de ter nela a vida eterna. É para isso que estamos aqui. É para isso que aceitamos a fé. Com o objetivo do quê? De sermos salvos. O maior objetivo da nossa fé é ser salvo. Morrer salvo. Ter a nossa alma sempre o que? Uma alma elevada. Uma alma espiritual. Como tiveram esses homens. Rabi Akiva, Rabi Eliel, Gamaliel, Shimon Bar Yahshoia, enfim, Rabi Tarfon, os educadores daquela época eram homens espirituais. Jesus não está dizendo mal deles, Jesus está dizendo, olha, mas eu tenho testemunho maior do que esses rabinos, do que esses sábios do Talmud, do que esses professores que foram até antes de mim. Por isso que João falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu vou ler aqui que através dos ensinamentos de Jesus havia o quê? Uma grande divisão. Alguns judeus acreditavam que realmente ele era o Messias de Israel e outros não. É sempre assim. Sempre tem uns que crê, confiam naquela pessoa e outros que não crê. Existe sempre a oposição. E na época de Jesus também não era diferente. Só que muitos começaram a crer, dizendo, olha,
Se você realmente é o Messias de Israel, nos dá algum sinal. Faz algum sinal. Dá algum sinal da tua parte. Versículo 28. João 6, 28. Quero ler aqui para os irmãos. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos então a obra de Deus, Jesus? João 6, 29 agora. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele a quem ele enviou, a quem Deus enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e acreditamos em ti? Que operas tu? Eles queriam ver da parte de Jesus algum sinal. Porque os sinais seguirão o quê? Aos que creem. Se você crê que essa epidemia, pandemia, vai embora, ela vai embora. Muitos não creem na cura, não creem, né, que haverá uma vacina. Mas eu creio que Deus vai dar sabedoria para um dos seus servos, ou até mesmo Israel, para que possam encontrar a cura. E todo mundo possa sair desse confinamento. Porque as pessoas estão confinadas, estão fechadas, mas em 2 Timóteo 2,9 diz que a palavra de Deus, ela não está presa. E Jesus então está dizendo, os irmãos de Jesus aqui, os seus irmãos hebreus, judeus, estão dizendo, olha, queremos ver da tua parte algum sinal. Olha aqui o versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade a obra de Deus é esta, que acreditem naquele a quem Deus enviou. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e acreditamos em ti? Que operas tu? Os nossos pais comeram no maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes o comer pão do céu. Os judeus, seus irmãos judeus, os irmãos de Jesus judeus falaram, os hebreus da época. Olha, os nossos pais, Jesus, os nossos antepassados, os teus antepassados, Jesus, comeram pão do céu. Maná que caiu do céu. Moisés orou a Deus e Deus enviou a provisão, o pão do céu. E o que opera você, Jesus, agora? Para que nós acreditemos que você é maior do que Moisés, maior do que os sábios, maior do que os profetas. Qual é o sinal? E Jesus falou, olha, os nossos antepassados, os meus antepassados, Jesus também falou dessa maneira, os nossos antepassados, irmãos hebreus, comeram maná no deserto. O maná, o que é o maná, pastor Kleber? Né? O maná é algo que caiu do céu, porque o povo, quando saiu do Egito, eles estavam numa terra habitada, sim ou não? Do lado, né, de rio, do rio Nilo, onde a terra era irrigada, havia abundância de carne, de arroz, enfim, de mantimento. Só que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles entraram no deserto, e no deserto não produz nada, porque de manhã é calor, e à noite é frio. Só que há um Deus que provê a nossa necessidade, é no deserto. É no deserto que Deus quer prover a tua necessidade, irmão. É no deserto que Deus quer prover a minha necessidade. Nesse momento agora dessa pandemia, nós estamos todos sem dinheiro. Pegou os brasileiros desprevenidos. Tínhamos quase 14 milhões, é isso, de desempregados. Mas é no deserto que Deus vai prover a nossa necessidade. É no deserto que Deus vai enviar o anjo para prover a tua necessidade. Porque o povo não esperava, o povo de Israel, que o maná, que o pão do céu
caísse do céu. Deus, o nosso Deus, é um Pai provedor. Nós cremos num Deus provedor, num Pai provedor. E Jesus então falou aos seus irmãos judeus: olha, os nossos pais comeram pão no deserto, caía de segunda, não é isso? De segunda a sexta. Sexta-feira era dobrado, para que o povo não trabalhasse no sábado. Caía a porção dobrada do maná. Então Deus vai mandar a porção dobrada na tua casa. Você pode ter certeza disso. Deus não vai te desamparar nesse momento de dificuldade, nesse momento de uma grande tribulação mundial, dessa pandemia. Deus vai cuidar dos seus. Deus cuidou do povo no deserto por 40 anos. O sapato nunca se desgastou. A roupa não acabou. Deus proveu a sede do povo, a fome. Só que aqui eles estão dizendo, olha, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus-lhes deu de comer pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha o que Jesus disse aqui. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é Deus que deu a provisão. É isso que Jesus está dizendo aos seus irmãos. Não foi Moisés. Moisés foi o canal de bênção. O homem de Deus que pediu humildemente ao Pai, e o Pai ouviu a voz do seu servo e enviou a provisão divina. Mas o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão é Jesus Cristo. É o pão da vida. É Ele que vai saciar a nossa fome, que vai matar a nossa sede. É Ele que vai prover todas as nossas necessidades. Os antigos esperavam em homens. Eles esperavam em homens. Mas nós esperamos somente em Deus no eterno. Porque Ele já proveu uma vez para todos nós, enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você ainda não aceitou Jesus, pense nisso. Independente da sua religião. Eu não estou aqui falando de religião. Estou falando da palavra do eterno nosso Deus. E muitos dos seus irmãos creram no seu testemunho. Creram que Jesus era o Messias de Israel e creem até hoje. Abra o seu coração para a palavra de Deus. E Jesus diz aqui no capítulo 5, versículo 41, e não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus falou, olha, eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Muitas vezes a gente fica esperando nos governantes. Nós ficamos esperando na ajuda de outros países, outras nações, na ajuda humanitária, enfim. Não. Nós devemos de ter a nossa confiança unicamente em Deus. O testemunho de Jesus é um testemunho sem igual. Porque as palavras testificam da pessoa bendita de Jesus. Agradecemos a Deus
por ter enviado o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário e nos dar direito à vida eterna. E Jesus nos diz mais: nenhum mal chegará na nossa tenda. Deus diz: nenhum mal chegará na sua tenda. Assim eu agradeço a oportunidade. Graça e paz aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, eterno Deus.